Muito boa tarde, a paz do Senhor a todos os irmãos, louvado seja Deus. Eu quero, neste momento, enfatizar uma palavra, em nome de Jesus, usando um texto bem interessante. Não estou com a Bíblia neste momento, mas eu vou mencionar um texto que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, onde tem uma mensagem, onde ocorreu a assembleia, um concílio em Jerusalém. Houve também uma confusão ali naquela comunidade, ou seja, ali na reunião onde foi convocado a todos os apóstolos, principalmente pastores e líderes da igreja, para tratar do assunto muito sério, o assunto que seria de fato debatido, seria tratado por conta de uma situação que estava ocorrendo naquela comunidade da Ásia Menor, ali naquela comunidade das igrejas, onde havia os falsos irmãos levando uma mensagem que não era de acordo com a mensagem de Cristo, que não era de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, não era de acordo com a liberdade cristã. E, na verdade, estava acontecendo algo muito estranho, onde o apóstolo Paulo vai chamar de falsos irmãos, devido à pregação sendo outro evangelho, o evangelho falso, né? Ele confirma isso na carta aos Gálatas. E com certeza aquela reunião estava sendo convocada devido a isso. O apóstolo Paulo chama muitas vezes de falsos irmãos aquele que vivia de aparência, vivia de engano, tentando induzir os cristãos, tentando converter, ou seja, convencer os irmãos a praticar as obras da lei e até mesmo rituais do uso de Moisés, e colocando o jugo, até mesmo a carga, sobre os ombros dos irmãos, dizendo que os irmãos precisavam ser aceitos por Deus ou ser salvo era através daquilo que Moisés utilizava. A pessoa, para ser salvo, era necessário a dieta religiosa. Esta era a mensagem dos falsos irmãos, que ele dizia que para aplicar a salvação para o povo era necessário a guarda da dieta religiosa e também a participação da circuncisão, como era utilizado no uso de Moisés. Então, por isso que houve essa reunião, uma reunião tão forte, que ali houve um debate, já foi resolvido essa questão, já foi tomada uma decisão, e na verdade, esta confusão acontece no dia de hoje, né? Ela continua sendo pregada de uma forma diferente, alguém saindo da Judéia, alguém saindo de Jerusalém, alguns legalistas, alguns falsos irmãos, tentando aplicar o outro evangelho, até mesmo o jugo da lei, aplicando nas pessoas para a salvação. E quando a mensagem de Paulo, e quando a mensagem de Pedro e de Tiago e de outros apóstolos, era ensinado que nós somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo, não os rituais das obras da lei, mas sim somos salvos e libertos em Cristo Jesus, que nós devemos agora andar no Espírito, né? Devemos buscar Deus por meio daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário, que a salvação é suficiente para nós em Cristo Jesus, sem a participação das obras da lei, ou até mesmo o jugo da lei que era utilizado por Moisés, e também a participação da circuncisão. Então, esses falsos irmãos estavam bagunçando de fato ali na Galácia, por isso que foi necessário o apóstolo Paulo escrever esta carta para combater essa ideia dessa confusão que estava ocorrendo ali na Galácia. Alguém estava pregando o evangelho falso, dizendo que a salvação era necessário, as obras da lei, era necessário também o uso de Moisés, era necessário o sábado, era necessário rituais, era necessário também a circuncisão. E quando Paulo diz que nós somos justos diante de Deus, pela fé em Jesus Cristo, e que nós somos libertos, devemos andar no Espírito, somos cristãos de verdade em Cristo Jesus, somos salvos pela fé
né, pela graça e tal. Aí ele vai usar a analogia sobre H e Sara, né? E aqueles que são de H são aqueles que tentam se justificar pelas obras da lei, e os que são da fé são filhos de Isaac, são da linhagem de Isaac, de Abraão, de Sara. E aqueles que são de Ismael, da H, da escrava, são estes que tentam se justificar pelas obras da lei, que são de Jerusalém de baixo, que são da Judéia, enfim, que são os falsos irmãos, de fato, e nós somos de Jerusalém de cima, né? Somos livres, somos justificados pela fé em Cristo Jesus, independente das obras da lei. Eu quero desejar uma boa tarde a todos os irmãos, nesta quinta-feira tão abençoada, que Deus ele abençoe a todos, amém?